Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de redes de distribuição. Essa é a aula número 19. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito das estruturas da rede primária do tipo NUA, rede aérea tipo NUA. Vamos falar aí um pouco das principais estruturas existentes, as características e a utilidade de cada uma. As estruturas da rede primária aérea de distribuição são formadas primordialmente por postes, isoladores e condutores. Tá? Basicamente nós temos isso aí. Os postes têm a finalidade de dar a sustentação mecânica aos demais componentes e garantir a sua posição em uma altura segura do solo. Né? Então tem que ser uma altura segura do ponto de vista de isolamento e do ponto de vista de tráfego também, né? Que é necessário que haja a altura para permitir o tráfego de pessoas, de automóveis, etc. Então, os postes são classificados de acordo com a sua capacidade e altura. Podem ser fabricados de diversos materiais, sendo o mais comum o concreto armado. Tá? Ainda existe, pessoal, em algumas situações, em alguns lugares do país, postes ainda de madeira, apesar de não ser comum, mas ainda existe essa utilização. Mas de fato a predominância são postes de concreto armado, ok? Bom, aqui nós temos exemplo de utilização do poste de concreto armado do tipo duplo T. É esse formato aqui, né, que é o mais comum de se encontrar nas cidades, apesar de que também existem postes circulares, mas o mais comum é esse aqui do tipo duplo T. E aqui são as diversas alturas, né, que o poste tem, a resistência nominal deles e para que ele é utilizado, ok? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui um poste de 9 metros, que tem uma resistência nominal de 600 decanewton, tá? O que é essa resistência nominal? É a suportabilidade mecânica do poste, tá? No caso aqui, um poste de 600 decanewton, ele suporta aí um pouco mais de 600 kg força, que é uma unidade de força, tá? Então ele aguenta um esforço de até 600 kg força. Isso é importante na definição, né? Às vezes você pode ter aqui um poste de 9 metros com 150 decanewton, um poste de 9 metros com 600 decanewton. Visualmente você vai achar os postes semelhantes, só que tem uma diferença com relação à suportabilidade mecânica deles. Se você vai, por exemplo, pendurar um transformador no poste, se é um poste que vai estar com um transformador, então você tem que ter uma suportabilidade mecânica maior do que o poste que vai ser utilizado simplesmente para apoiar a passagem de um condutor. Tá? Então é necessário fazer esse tipo de observação, além da altura, né, que você precisa definir a altura de acordo com a via que o poste vai ser instalado, né, se ele vai fazer o cruzamento de vias ou não, tudo isso vai definir a altura do poste e também a quantidade de esforço mecânico que ele precisa suportar, né, isso depende dos equipamentos que vão estar sustentados nele. Então, por exemplo, se você tem aí um poste de 9 metros, né, 150 decanewton, qual é a utilização dele? Ele é utilizado aqui, ó, nas redes de distribuição. O de 300 decanewton é utilizado tanto em redes de distribuição quanto dentro de subestações de distribuição. Tá? E aí você tem o de 600 utilizado em redes de distribuição também. Esses postes aqui menores, o poste de 7 metros de altura, ele tem uma resistência de apenas 100 decanewton e ele é utilizado apenas para jardim, que ele coloca aqui, utilização em residência, né? Para você, por exemplo, fazer a entrada do padrão de energia de uma residência. Tá? Então, postes menores. Mas você tem aqui postes a partir de até 12 metros. Né? No sistema de distribuição para a rede primária, você vai ter aí, portanto, postes entre 9 e 12 metros, é a altura padrão aí que nós vamos ter, 9, 10,5 e 12, tá? E aí cada um desses você vai ter um conjunto de suportabilidades diferentes, tá? O que
Ainda temos aqui postes acima de 12 metros, né, de 14 a 23 metros, só que esses postes aqui eles já são utilizados em redes de distribuição de alta tensão, ou seja, já não é mais a rede primária de distribuição. Aqui já vão ser níveis de alta tensão, né, para utilização em sistemas que a gente chama de subtransmissão. Agora, para a rede primária, nós vamos ter aí postes entre 9 e 12 metros com diferentes valores de resistência nominal, ok? O engastamento do poste, né? O que é que vem a ser o engastamento? O engastamento é a profundidade de instalação do poste, tá certo? Então quando você vai fazer a instalação de um poste, você tem que enterrá-lo, né, a partir de uma determinada altura, e essa profundidade que você vai enterrar o poste depende da própria altura do poste, tá? Então existe uma fórmula aqui que é o seguinte: o engastamento vai ser igual a 0,1 vezes a altura do poste mais 0,6 metros, né, ou 60 centímetros. Então você tem essa fórmula aqui. Também tem uma regra que diz que o engastamento mínimo deve ser de 1,5 m, tá? Então se você fizer um cálculo aqui que o valor seja menor do que 1,5 m, você deve ainda assim colocar o engastamento de 1,5 m. Né? Então, por exemplo, vamos supor uma situação que você tem um poste de 10 metros, tá? Poste de 10 metros. Então você vai fazer aqui 10 metros vezes 0,1 vai dar 1 mais 0,6. Então você vai ter que ter aí um engastamento de 1,6 metros, é a profundidade que você vai enterrar o poste, ok? E aí tem, além da profundidade, claro, você tem as outras medidas, né? O diâmetro, a largura do diâmetro que você vai enterrar o poste. Então você tem aqui, além da profundidade, você tem aqui a largura aqui do buraco, tá? Essa largura você pode calcular aqui também por essa tabela, tá? Se você for pegar, por exemplo, aqui a altura do poste, tá? Um poste de 10 metros, por exemplo. Se você for pegar um poste de 10 metros, que aí vai ter uma resistência de 600 decanewton, por exemplo, você vem aqui, ó, o buraco que você vai cavar, ele tem que ter 600 milímetros, né, que seria aqui 60 centímetros, 60 por 80 centímetros, tá? Se for de diâmetro circular, você tem que ter um diâmetro de 700 milímetros, tá? E a profundidade é aquela fórmula que nós já falamos, né? Nesse caso aqui do poste de 10 metros, seria uma profundidade de 1,6. Então, uma profundidade aqui de 1,6 com uma largura de 60, né? E os lados aqui de 60 por 80 ou um diâmetro circular de 70 milímetros, tá? Então aqui tem a tabelinha. Isso aqui você pode utilizar, né, para saber qual é as medidas, né, das escavações que precisam ser feitas para a instalação de um poste no sistema de distribuição, ok? Bom, com relação às estruturas, as estruturas podem ser trifásicas, monofásicas ou monofilares, naqueles casos que a gente já comentou das redes monofásicas com retorno pela terra, né? Só possui um único condutor, é o que a gente chama de monofilar. As estruturas trifásicas e monofásicas podem ser subdivididas pelos tipos de cruzeta. A gente vai ter aí a cruzeta normal, cruzeta meio beco e cruzeta beco. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, apresentar aqui as imagens de cada uma desse tipo aí. As redes monofilares não apresentam cruzeta, né? Porque ela tem apenas um único cabo condutor, então você fixa o isolador, né, desse cabo no próprio poste, tá? Elas são designadas pela letra U. Você tem aqui as estruturas, elas são designadas por letras, códigos, tá? Então, você tem N é a cruzeta normal, M é a cruzeta meio beco e B é a cruzeta beco e U é aquela estrutura que não apresenta nenhuma cruzeta, ok? Bom, existe aí um código, uma nomenclatura, né, que você tem para estrutura como um todo, né? Você tem, no caso, a primeira letra diz respeito ao tipo de cruzeta, né? Se vai ser NMB ou pode ainda ser o U, tá? A segunda letra, se possui um M, é indicando que é uma estrutura monofásica, né? Se não possuir é porque é uma estrutura trifásica, que é a mais comum.
E as últimas letras, elas vão falar o tipo de equipamento que está conectado lá naquela estrutura. Então você vai ter chave fusível, chave seccionadora, para-raios, transformadores monofásicos, o transformador MRT ou o transformador trifásico, né? Cada um com o seu respectivo código. Tá? Tem ainda as estruturas especiais aqui que são do tipo rural. Agora, o importante é você saber reconhecer essa estrutura quando você vê uma. Tá? Então aqui nós vamos ver a partir de agora as principais estruturas. Então, por exemplo, as estruturas do tipo normal. Tá? O que vai diferenciar as estruturas do tipo normal, meio beco e beco é exatamente o ponto de fixação da cruzeta no poste. Tá? Então a cruzeta do tipo, a estrutura do tipo normal, a cruzeta ela fica fixada no meio da estrutura, tá? No meio a parte central da cruzeta é fixada no poste. É o que nós chamamos de estrutura tipo normal. Então você tem ainda dentro da estrutura tipo normal 4 tipos, tá? Você tem a N1, a N2, a N3 e a N4, tá? No caso da N1, ela tem apenas um conjunto de pinos, né, que você vai fixar os seus condutores aqui nesses 3 pinos. A N2 ela possui o que a gente chama de pino duplo. Então, na verdade, são 2 cruzetas, né? Cada cruzeta possui um conjunto de pinos e você vai fixar os seus condutores nesses 2 pinos aqui, ou seja, você tem uma fixação melhor dos condutores, tá? Você tem aqui a estrutura que a gente chama de fim de linha, que é a N3. Nesse caso aqui, ao invés de pinos, você vai ter isoladores de suspensão fazendo a fixação dos condutores aqui apenas de um lado da estrutura, tá? Porque, como o próprio nome já diz, é uma estrutura de fim de linha, ou seja, a linha está acabando aqui nessa estrutura. E temos ainda o que a gente chama de 2 fins de linha, que é a estrutura N4, em que você tem isoladores de suspensão dos 2 lados da estrutura e tem ainda um conjunto de isoladores de pino que vai fazer aqui a conexão de um lado para o outro, tá? Aí você pergunta em que situações eu uso a estrutura N1, N2, N3 ou N4. A estrutura N1 você vai utilizar nas situações em que o condutor passa de forma tangente ao poste, ou seja, ele não faz inclinação. Essa é a situação em que se exige o menor esforço mecânico da estrutura. O condutor não vai estar fazendo nenhum esforço demasiado na estrutura, então um pino simples consegue dar sustentação ao condutor. Tá? Quando você tem uma situação em que o condutor está inclinado em relação à estrutura, ou seja, está fazendo uma curva, uma situação em que tem alguma inclinação do condutor em relação à estrutura, você vai ter um esforço mecânico maior sendo aplicado ali pelo condutor, tá? Nessa situação você precisa dar uma sustentação maior, então você vai utilizar uma estrutura de pino duplo, tá? Vai utilizar uma estrutura de pino duplo. Quando você tem o fim de linha, né, quando encerra, quando o condutor, o circuito primário está encerrando ali naquele ponto, então você precisa utilizar uma estrutura do tipo N3, que é justamente a estrutura que possui aqui os isoladores de suspensão para fazer a amarração do condutor no fim de linha, tá? O condutor está encerrando aqui. Quando você tem, por exemplo, a troca da bitola do condutor, né? Você está com a estrutura, com o condutor 1/0, vai passar para uma estrutura 2/0. Então você tem que fazer, para você não fazer uma emenda desses 2 condutores de bitola diferente, você usa uma estrutura do tipo N4, ou que a gente chama de 2 fins de linha, em que você pode fazer essa conexão aqui, né, com os condutores com bitolas distintas, né, você faz a conexão por aqui por cima, tá? Ou ainda você pode utilizar a estrutura N4 em situações que você tem uma inclinação muito significativa dos condutores, tá? Uma inclinação que seja maior, por exemplo, essa estrutura N2 você pode utilizar para inclinações de até 20 graus, por exemplo. Se você tiver inclinações de maiores do que 20 graus, então você vai utilizar uma estrutura do tipo N4 porque ela tem uma capacidade de sustentação maior do condutor, né? O esforço do condutor vai ser maior, então você precisa ter uma estrutura que suporte também a capacidade maior
um esforço mecânico maior, tá? Então lembrando também que essas estruturas aqui, basicamente o que vai determinar a utilização de cada uma delas é o esforço que o condutor vai estar fazendo na estrutura, tá certo? Que é em função da inclinação desse condutor. Então, portanto, o tipo de poste, né, a resistência nominal do poste também vai variar de acordo com essa estrutura, né? Porque a estrutura N1 ela tem uma resistência mecânica menor do que a estrutura N4, tá? Então o poste também tem que ter uma resistência maior, ok? Bom, e aí nós temos agora a estrutura que a gente chama de meio beco, tá? Essa estrutura aqui você tem a cruzeta sendo afixada dessa forma. Você tem uma parte, um comprimento maior da cruzeta, né, para o lado da rua, tá, ok? Lembrando aqui que na estrutura N, na estrutura tipo normal, apesar da cruzeta estar dividida ao meio, você vai ter dois condutores de um lado e um do outro. Essa parte que tem dois condutores é a parte que fica para a rua, tá? E a parte que tem um condutor é a parte que fica para a parte da calçada. Aqui você tem a mesma situação, só que esse comprimento aqui que fica voltado para a rua é maior, né? Você vai ter aqui um pequeno comprimento aqui voltado para a calçada. Então, em situações, quando é que você usa essa estrutura meio beco, né? Quando você tem uma situação que a calçada é muito estreita. Então, você tem, por exemplo, estruturas verticalizadas, né? Edifícios e é uma calçada estreita. Então, você não pode jogar muito, uma distância muito grande para dentro, né? Da calçada, porque não existe espaço. Então, você usa uma estrutura do meio beco que você vai jogar os condutores, a maior parte dos condutores, para o lado da rua, tá? Essas situações você usa a estrutura meio beco. E aí também na meio beco você vai ter as estruturas M1, M2, M3 e M4, né? Que são as mesmas situações. É o pino simples, o pino duplo, o fim de linha e o dois fim de linha. E a utilização é da mesma forma que nós comentamos para a estrutura normal, tá? Então, você tem a estrutura normal, N1, N2, N3, N4, a estrutura meio beco, M1, M2, M3 e M4. E para finalizar você tem aí a estrutura tipo beco, que é o que a gente chama de B, né? Aí você vai ter a B1, B2, B3 e B4, tá? Então na estrutura tipo beco, a cruzeta ela é fixada de uma forma que todos os três condutores ficam voltados para a rua, tá? Nenhum condutor fica voltado para a calçada. Então é uma situação em que você não tem espaço na calçada, tá? Você não tem espaço na calçada. Então, seus condutores você tem que jogar todos eles para o lado da rua, porque a sua calçada você não tem espaço, você não pode colocar os condutores, seja porque a calçada é muito estreita, seja porque você tem estruturas verticalizadas que não permitem a utilização de uma estrutura tipo normal, por exemplo, tá? Então você vai jogar as estruturas todas para o lado da rua. E aí você vai ter B1, B2, B3 e B4, né? Que são as estruturas de pino simples, pino duplo, fim de linha e dois fins de linha, como nós comentamos, tá? Então só essas são as estruturas mais básicas que nós encontramos aí na rede primária, tá? Como o próprio nome já diz, a estrutura normal é a estrutura, a princípio, é a estrutura que vai ser utilizada ali naquela condição. Se você não tem, à medida que você vai perdendo espaço na calçada, aí você vai optando por uma estrutura meio beco ou estrutura tipo beco, que é aquela que você vai jogar todos os condutores na rua, tá? Agora, preferencialmente, você utiliza a estrutura tipo normal, né? Que você ocupa pouco espaço na rua e pouco espaço na calçada, se for possível utilizar ela, né? Se não for possível, aí você opta pela meio beco e pela beco, de acordo com a situação, tá? Então, a diferença entre as cruzetas, como nós já comentamos, está no local onde as mesmas são afixadas no poste. E essas características são aproveitadas para diferentes situações, né? Ou seja, é a quantidade de espaço que você vai utilizar na calçada ou na rua, basicamente é isso. Cada estrutura suporta um ângulo e um vão de cabo de acordo com a sua construção, ou seja, cada estrutura suporta um esforço mecânico diferente, tá? E aí a gente tem aqui, só para revisar, a estrutura pino simples, que é aquela 1, né? Pode ser N1, M1 ou B1, é utilizada quando a rede primária passa em tangente pelo poste, num ângulo não superior a 9 graus, ou seja, ela passa praticamente sem fazer nenhuma inclinação. Essa é o que a gente chama de estrutura do tipo 1. Nesse caso aqui que a gente está vendo é a estrutura o quê? N1, né? É uma estrutura do tipo N1. Tá? Mas a gente pode ter também a M1 ou a B1.
Nós temos a estrutura do pino duplo, né, que é aquela que tem a terminação 2, pode ser N1, M1 ou B1. Nesse caso aqui é um B1, né, é uma estrutura, desculpa, N2, M2 ou B2. Nesse caso aqui é um B2, é uma estrutura do tipo beco, né, tipo beco de pino duplo, portanto é uma B2. E aqui é utilizada quando a rede primária possui uma inclinação de até 20 graus. Tá? Ou seja, o condutor ele já vai estar fazendo um esforço mecânico maior na minha estrutura. Tá? E aí eu vou estar utilizando o pino duplo para suportar esse esforço maior. Temos aqui as estruturas de fim de linha. Tá? É uma estrutura que a gente tem aí a terminação 3, então você pode ter a N3, a M3 e a B3. Nesse caso aqui o que nós temos é uma N3, tá? É uma estrutura tipo normal. Aqui você vai ter ela sendo utilizada quando a rede primária termina no poste, né? Então você vai utilizar esses isoladores de suspensão para justamente fixar esses condutores aqui, ok? Já que haverá um esforço aí maior por conta do fim de linha, ok? E por fim você tem a estrutura 2 fim de linha, que é aquela com a terminação número 4. Você vai ter aí a N4, a M4 e a B4. Esse caso aqui que a gente está vendo é uma N4, uma estrutura normal do tipo 2 fim de linha, portanto é uma N4. Essa estrutura ela é utilizada quando ocorre a mudança de bitola da rede ou quando o ângulo ele possui uma inclinação de até 30 graus, é um ângulo maior, ou seja, você vai ter um esforço maior na sua estrutura, né, devido à inclinação do cabo. Então você vai utilizar os isoladores de suspensão que suportam um esforço maior, tá? Lembrando que você vai ter também, além dos 2 isoladores de suspensão, um de cada lado, você vai ter um isolador de pino aqui em cima, que é justamente para dar sustentação nesse pulo aqui que você conecta os 2 condutores, ok? Bom pessoal, e assim nós encerramos nossa aula. Falamos aí das principais estruturas da rede primária de distribuição aérea nua. Existem ainda outras estruturas, né? Uma quantidade aí maior de estruturas. Existem as estruturas da rede compacta. Enfim, o que nós fizemos aqui foi apenas uma apresentação de um resumo das principais estruturas que nós podemos encontrar, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos na aula seguinte.